Bom dia a todos. Bom, vamos continuar. Tá? Vou tentar levar a mente de vocês onde a minha mente vai. A minha mente Asperger vai. Então, ó, bom, a minha fundamentação é, então, a literatura. A literatura que descreveu. E assim, como eu tenho a imaginação, sabe? Quando eu leio um livro, eu vivencio eu entro realmente naquele cenário, fica fácil a gente imaginar o que aconteceu com o negro que foi rejeitado pela negra e pela branca. Bom, primeiro vamos entender como funciona a criação. Como funciona a criação? Veja, o sagrado feminino é o yin, o lado, o lado, o lado negro. O sagrado masculino é o lado yang, o lado branco, o lado iluminado, a luz. Então, o sagrado feminino é o polo negativo. O sagrado masculino é o polo positivo. Nós sabemos da física que para gerar a corrente, tá, precisa da união do positivo com o negativo. Então, o sagrado masculino guarda tudo dentro dele em potencial. Tudo está dentro do sagrado masculino, mas em potencial. Tudo que está em potencial só se manifesta quando ocorre a alquimia sagrada da união do positivo com o negativo. Então veja bem, aquele negro que era um primogênito, filho de um primogênito. Então ele era filho de um patriarca. Quando o patriarca morresse, ele iria virar patriarca da sua linhagem. Então ele era um príncipe. Não sabia que era príncipe, achava que era um escravo. Uma princesa viu as qualidades nele em potencial que nem ele enxergava. O negativo se aproximou-se do positivo. Realizou o que estava em potencial, manifestou-se. Então, o príncipe virou um rei. A princesa virou uma rainha. Claro, ao fazer isso, eles estão numa conexão. Quando um sobe, o outro também sobe. Essa rainha se transformou numa imperatriz. A imperatriz é totalmente independente. Totalmente independente. Totalmente. A independência, você quer independência maior do que da imperatriz? A imperatriz é a autossuficiência do sagrado feminino. Não precisa da dependência, não precisa. Ela libera o sagrado masculino ao entregar-se e falar: você é livre. Você é livre. Então, ela se tornou uma imperatriz, ela o tornou um imperador. E aí, a história teria sido diferente. Se o sagrado feminino tivesse cumprido a sua função. Esse presente, essa coroa que ela trouxe nas mãos e que ela coroou o sagrado masculino,
e depois roubou essa coroa dele e tentou coroar a beleza do europeu, nunca conseguiu cumprir isso. Nunca conseguiu. Vamos dizer, os deuses fizeram uma segunda tentativa. Uma segunda tentativa. Tá? Fez uma branca, faria o papel, esse papel. Então os deuses, no final da vida, ele conseguiu perdoar o Deus Pai e a deusa Mãe. Ele conseguiu perdoar porque os deuses falaram: nós não podemos intervir. Está na mão de vocês, é vocês. Nós podemos inspirar vocês, mas nós não podemos fazer nada. O drama é vocês. Então, do jeito que, então essa foi a conversa com o Deus Pai. Nós inspiramos essa negra. Nós entregamos essa coroa para essa negra te entregar. Ela não cumpriu o seu papel. O sagrado feminino Alfro não cumpriu o seu papel. Traiu. Nós fizemos uma segunda tentativa. Pegamos outra coroa e colocamos na mão do feminino branco, do feminino europeu. A mesma coisa. Todas aquelas qualidades que estavam em potencial dentro dele. Que nem ele voltou a desacreditar. Né? Ao aproximar-se, ao feminino se aproximar do masculino, ocorreu a transmutação, ocorreu a fecundação, ocorreu a ignição. A ignição iluminou-se, porque ele tinha um polo positivo, mas precisa do polo negativo. Do polo negativo. Esse sagrado feminino branco fez o papel, trouxe a coroa de novo, botou na cabeça do imperador. E novamente o sagrado feminino retirou. Então, passados-se os anos, eles tinham 17, depois uns 2 anos, 21, 22 anos. Passaram-se os anos 20, anos 30. Esse negro, ele deve ter se tornado um guerreiro. Um guerreiro. Pode ter sido o zumbi, pode ter sido a história do zumbi, tá? Porque gerou-se uma revolta dentro dele, revolta, tá? Uma revolta, um ódio, na verdade um ódio, despertou um ódio dentro dele, tá? Toda essa traição que ele recebeu, tudo isso, primeira coisa, ele virou um ateu, né? Ele começou, Deus não existe, Deus, tá? Como que ele me deu o sagrado feminino? O sagrado feminino acendeu a luz na minha vida para depois apagar. Não é justo. Não é justo. Ele não se conformou com essa injustiça. E a primeira foi com os deuses. Tá? Vocês permitiram isso. Vocês permitiram essa injustiça. O que eu quero com vocês? Mas a maturidade veio. Ele conseguiu perdoar o Deus Pai e a deusa Mãe. Conseguiu. Realmente, vocês me mandaram a coroa 2 vezes. Eu não perdoo é o sagrado feminino. Essa eu não perdoo. Não tem perdão. Não tem perdão a traição que o sagrado feminino fez. Ela era a mensageira, ela era a portadora da coroa. Ela não podia ter feito isso. A história poderia ter sido diferente se esse rei tivesse sido coroado.
se esse rei tivesse sido coroado. E tem mais, né? Além de foi roubado, com certeza esse sagrado masculino tinha destaque, ele deveria já ter alguma na Casa Grande. E o branco, ele não queria essa concorrência, né? Então provavelmente ele inventou alguma para afastar, para acusar, para depreciar esse sagrado. Esse sagrado masculino deve ter saído escorraçado como um ladrão, como alguma coisa inventada pelo sagrado masculino europeu que queria afastar a concorrência. Tá? Ele sabia da conexão dos dois e ele sabia que ele jamais iria conseguir uma conexão naquele nível, atender às necessidades do feminino naquele nível. Ele só iria satisfazer as necessidades materiais. Esse negro, o tempo passou. O negro, com o tempo, lá na velhice, talvez já um preto velho, com sabedoria, ele consegue perdoar a Deus e entender que Deus fez a parte dele. Fez a parte dele. Mas o sagrado feminino ele não conseguiu perdoar. Ele não conseguiu perdoar. Para o sagrado feminino que roubou a coroa, que não fez o seu papel, que não cumpriu o seu papel. E mais, ela poderia não ter... se ela não tivesse cumprido o papel dela, teria sido mais bonito. Se ela tivesse observado as qualidades daquele negro, tá? E não tivesse se aproximado dele. Antes ela não tivesse se aproximado. Ela não tivesse feito o polo negativo. Não tivesse feito, concretizado a união sagrada. Porque aí foi um sofrimento para os dois. Foi um sofrimento para os dois. Tá? O sagrado feminino se autoflagelou ao fazer isso. Tá? Ela não cumpriu uma missão que foi dada pelo Criador, pela deusa mãe. Esse sagrado é filho de Nanã, é filho de Nanã, é filho de Ansã, é filho, esse sagrado masculino negro é filho de Iemanjá, ele é querido de Iemanjá. Tá? As deusas não estão satisfeitas com o comportamento do sagrado feminino, não estão. O que fizeram com o filho de Nanã, as deusas não perdoam isso. E essa história vem se repetindo, vem se repetindo. O sagrado feminino não vai sair do sofrimento enquanto não fizer a reparação que precisa fazer, Veja, se está tudo em potencial no útero do sagrado feminino, olha a beleza do Criador. Olha onde ele colocou o vetor da criação, no útero da mulher. Lá está a origem da criação. Tudo está em potencial. Tudo está em potencial. E só se manifesta na união sagrada. Tudo está em potencial, mas é o seguinte, tudo está em potencial no masculino. Efeito do observador física quântica. Efeito do observador multiplicado por 10. Assiste o efeito do observador da física quântica e multiplica por 10. Quando o feminino olha para o masculino e admira uma qualidade nesse masculino, essa qualidade é multiplicada por 10. Você se torna um Aquiles, um guerreiro invencível, Aquiles, antes de qualquer luta, tá?
ele passava antes da luta, ele se comprometia a lutar por qualquer um. O negócio dele era lutar. Na verdade, ele nem queria lutar. Ele só queria namorar. Tá? Ele chegava para o rei e se oferecia como: eu quero ser o seu guerreiro, que eu sou o seu soldado. O meu pagamento, eu quero que você me dê mulheres. Mulheres. Tá? Se cada vez que, antes de uma luta, você me der uma noite com as mulheres que eu quiser, tá, que eu escolher, eu venço qualquer luta com você, qualquer luta para você. E realmente, antes das lutas, tá, ele sempre tinha uma noite de amor com o sagrado feminino. O sagrado feminino o abastecia, o dinamizava com a sua... Via nele aquele guerreiro, então aquele guerreiro era multiplicado por 10, ele virava um invencível, invencível. Ou seja, a força de Aquiles estava no útero das mulheres que o presenteavam, que o faziam, que o amavam, que o amavam. Efeito do observador multiplicado por 10. Então veja, o sagrado feminino não está ao seu papel. Se ela visse uma qualidade no masculino, porra, esse masculino é isso. Se ela resolver presentear aquela qualidade, é multiplicado por 10. Olha a inteligência do Criador. Mas se for feito da forma sagrada, se for moeda de troca, o que era para ser uma bênção vira uma maldição. Vira uma maldição. Não pode ser moeda de troca. Tem que ser amor incondicional. Amor incondicional. É troca justa. O feminino fica com aquela qualidade que ela viu no masculino. Ela ganha aquela qualidade para ela e para toda a sua, quanticamente, e para toda a sua descendência. Toda a sua descendência. Eu vou só dar um exemplo disso. A minha descendência não falava idiomas, nenhum idioma. Eu já tinha tentado fazer várias vezes idiomas. Várias vezes idiomas. Eu fiz CCAA, eu fiz Wizard, tentei várias vezes entrar por inglês, falar inglês, e uma dificuldade enorme com idiomas. Eu encontro com a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas falava 2 idiomas, inglês e francês. Eu não tinha essa qualidade. Ao me relacionar com a Rainha de Espadas, que falava 2 idiomas, tá, ela passou para mim, quanticamente, uma predisposição. Incrível, incrível. Eu comecei a entender, eu comecei a ver a lógica da linguagem, a lógica da linguagem. Ela passou muito mais, né? Porque ela estuda linguagem, todas as linguagens, estuda linguística. Tudo isso ela passou quanticamente para mim. Ela passou quanticamente. Ela é rainha de espada, então ela me transformou num rei de espadas. Ela é poliglota, ela me transformou potencialmente num poliglota. Cara, daí pra cá o inglês, eu só não sou fluente em inglês por falta de vergonha na cara. Mas assim, se eu me botar para estudar, eu vou aprender tranquilamente o inglês. E aí, o que aconteceu à minha descendência? Tá? Por exemplo, os meus filhos, eu tenho 2 fluentes. Eu tenho um que já está no estágio bem avançado, já quase. Então eu tenho 6 filhos. A metade eu vou dizer que já é fluente, a metade. Tá? E os outros estão indo todos no mesmo caminho, todos no mesmo caminho. Os que não são fluentes, 3 fluentes. E os 3 já estão... Tá? Quem me presenteou com isso? O sagrado feminino, quando resolveu me presentear. Ela me presenteou. Então, se a criação, se o que nós temos, se o que está se
manifestado na criação não está nos agradando. O sagrado feminino não está cumprindo a sua função. Não está cumprindo a sua função. Ela está, vamos dizer assim, encostando o seu polo negativo. O que é? O seu polo negativo está encostando em polos positivos que está gerando o que está gerando. Se ela resolver privilegiar ela tem a capacidade, se ela resolver colocar a coroa em quem merece, em quem o Criador está destinando essa coroa, se ela entregar a coroa para quem merece, instantaneamente a sociedade se organiza. Instantaneamente a sociedade se organiza. O poder, todo o poder está no sagrado feminino. Ela não sabe usufruir esse poder. Ela quer esse poder dentro da sexualidade ocidental. Não vai conseguir. Não vai conseguir. O Criador não vai permitir. Não vai permitir. Coroar a beleza, tentar colocar a coroa na beleza, o Criador. E uma noção equivocada das belezas, né? O Criador é encantado pelas negras, encantado pelo feminino negro, sabe? E o masculino negro são os preferidos das deusas, são os preferidos, tá? É obra-prima da deusa, tá? Por quê? Veja, o feminino cria o masculino para lhe satisfazer. Então, as deusas femininas, as deusas do feminino criaram o masculino para lhe satisfazer. Então, quando ela cria o arquétipo do masculino afro, é porque esse masculino afro lhe satisfaz, vai lhe satisfazer plenamente. Esse arquétipo vai lhe satisfazer. E aí ela cria o feminino, ele não acredita nisso, que ele é um deus, que ele é um ébano, ele não acredita. Aí o sagrado feminino pega a coroa e a deusa mãe pega essa coroa e diga: vá lá e mostre para ele que ele é um deus. A coroa tem que chegar a coroa tem que vir para o merecedor. O merecedor da coroa deve receber essa coroa. E o que não faz jus à coroa precisa entregar essa coroa. Devolver. Essa coroa não me pertence. Ele tem que ter essa consciência. Essa coroa não me pertence. Tá? Eu já tenho coroas, eu não preciso. Se eu pegar mais de uma coroa, vai faltar para alguém. Você precisa entregar essa coroa para alguém, para outra pessoa. Eu já tenho uma coroa, eu já tenho coroas demais, eu já tenho até coroas demais. Vai faltar para alguém, coroe outra pessoa. Nós vamos acabar com a miséria, tá? Então o feminino transforma o sagrado masculino ou num imperador ou num mendigo miserável, pobre. Ela tem essa habilidade. Então, se tem pobreza no mundo, é o sagrado feminino que está preferindo coroar a pobreza, a mentira,
a engano, a ilusão. Se tem ilusão, o sagrado feminino está coroando a ilusão. Porque ela tem a escolha, é ela que coroa. Ela pode coroar a verdade, ela pode coroar a justiça, ela pode coroar a honra, ela pode coroar a criatividade, ela pode coroar a verdade, ela pode coroar. Então, ela precisa fazer essa escolha. Ela precisa fazer essa escolha. Se o sagrado masculino observar o sagrado feminino realmente cumprindo seu papel, aí ele vai ter o seu perdão. Esse negro vai conseguir perdoar o sagrado feminino afro e o sagrado feminino europeu. Caso contrário, a maldição vai perdurar, porque enquanto uma injustiça não for corrigida, não for reparada, essa reparação precisa ser feita. Sem a reparação não tem o perdão. Não tem o perdão. Não tem como ele perdoar. Não tem como ele perdoar. É isso aí.